Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui com este trabalho da EBD na web, realizado pela nossa igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Convenção Abreu Lima, e com muita alegria nós estaremos comentando, a lição de número 10, que tem como título Deveres Civis, Morais e Espirituais, dando sequência à série de estudos que estamos observando nesse segundo trimestre do ano 2016. E conosco aqui está o nosso dileto pastor João Barbosa, homem de Deus, e tem ajudado a EBD aqui no Templo Central em Abreu Lima, a superintendência, nos seus comentários. O mesmo também é secretário da nossa superintendência. E também estamos aqui com o evangelista Dijair, que também coopera conosco, dando sua assistência nas mediações ali de Guabiraba, Alto da União, como adjunto da superintendência. Então, diante dessa nossa palavra introdutória, apresentando os nossos irmãos, nós já queremos adentrar aqui, neste nosso breve comentário, lembrando os nossos irmãos que nos acompanham nesse estudo, que temos o nosso estudo bíblico para professores aqui no Templo Central em Abreu Lima, todos os sábados a partir das 19 horas. E com certeza o tempo é maior e a abrangência do assunto será o tempo será mais propício, para comentarmos essa lição. Mas nesse pequeno espaço que temos aqui no programa, já queremos aqui apresentar essa lição, que tem seus objetivos específicos bem exposto aqui na lição, mostrando que devemos apontar os deveres civis daqueles que foram alcançados pela graça divina, como também explicar os deveres civis dos crentes e relacionar os deveres espirituais dos crentes. Então, meus irmãos, já no conteúdo introdutório dessa lição, observamos que o apóstolo Paulo, ele mostra que a nossa vida de fé em Jesus Cristo, ela precisa ser revelada em nosso relacionamento interpessoais e com as autoridades constituídas. Nessa interação com o professor, o comentarista, ele se expressa dessa forma, dizendo que o crente deve respeitar e se submeter às autoridades legitimamente constituídas, e é o teor da lição, o tema, o objetivo geral dessa nossa lição 10, deveres civis, morais e espirituais, que é conscientizar que o crente ele tem deveres civis, morais e espirituais para com a sociedade na qual está inserido. Quando entendemos que não podemos ser extremista nesse aspecto, nessa perspectiva, quando a Bíblia ela orienta o cristão a cumprir com os seus deveres como cidadão, como civil. Às vezes nós escutamos interpretações de céticos em relação à fé, que os religiosos, os cristãos são fanáticos, são pessoas totalmente desequilibradas. E essa lição veio para fortalecer ainda mais que isso não é verdade. Nós temos o dever
nós temos o compromisso de nos submetermos a esses princípios que a Bíblia ela também estabelece para cada um de nós, mostrando, né, já aqui no verso 1 do capítulo 13 de Romanos, que toda alma está sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então esse primeiro verso já mostra, né, o apóstolo Paulo trazendo esta realidade. Então, ainda em nossa palavra introdutória, Paulo ele trata neste capítulo a respeito da relação dos crentes com as autoridades. É um capítulo da Bíblia inserido na Epístola aos Romanos, um dos textos mais fortes, né, e contundentes em relação à questão que será tratada nesta nossa lição. Então, em nossa palavra introdutória, eu já queria inserir em nosso comentário uma palavra pelo pastor João Barbosa. O que o senhor tem a dizer, pastor João, dessas especulações que são geradas em torno, né, desses princípios que nós, como cristãos, temos o dever de cumprir, né? E às vezes somos mal interpretados, né, por pessoas talvez que depreciam, né, a fé, né, mostrando um lado negativo. Inclusive a própria mídia, né, mostra através dos programas televisivos uma deturpação, né, da postura do crente, né? Mostra às vezes um cristão que não obedece aos princípios, né, das autoridades constituídas. Isso não é verdade. Então nós vamos, nesse tempo que temos, comentar, não é, sobre o que a Bíblia ela tem a dizer sobre essas questões, baseada em nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Então, pastor João, deixe sua palavra introdutória acerca desta nossa lição. Olha, eu acho que essa lição, para o momento que nós vivemos no Brasil, eu diria que ela chegou em bom tempo, em boa hora. E todo servo de Deus precisa estudar essa lição e fazer uma reflexão. Porque o texto bíblico diz o seguinte, que não há autoridade que não venha de Deus. Eu estou pegando aqui, eu diria, dividido esse primeiro em A, B e C, eu estou pegando a parte B do texto. Uhum. Não há autoridade que não venha de Deus. E o final diz, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Eu não quero pegar ao pé da letra, até porque pegar ao pé da letra e um contexto isolado não é uma boa coisa. Mas o certo é que todos aqueles que têm juízo jamais se insurge contra a autoridade. Que é como diz o texto, essas autoridades, elas existem para o bem da sociedade. Sem ela, mesmo quando é uma autoridade ímpia, ainda assim, sem aquela autoridade, as coisas ficariam piores. Se deixar sem autoridade. E a autoridade, Deus não permitiu que o mundo existisse, que existisse homem na terra, nem um segundo sem ter autoridade. No capítulo 1 do livro 2 do livro de Gênesis e 15, diz que Deus colocou o homem no jardim do Éden, pôs o homem no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Observe bem. Lavrar e guardar. Alguns teólogos entendem que aí estão as duas linhas do domínio, o domínio de governo
de rei no guardar. No guardar. E o domínio eclesiástico no lavrar esse empreendimento divino. De sorte que o homem era uma autoridade delegada por Deus sobre a sua criação. Então esse princípio, esse fundamento vem do início. Não pode ser ninguém se insurgir contra isso. E ao longo da história da humanidade, sabemos que para o crente aceitar certos tipos de leis que são criadas com objetivos específicos, isso aconteceu muito no passado, né? Aconteceu muito no passado. Nos países ditos civilizados, essas coisas melhorou, mas não devemos nos enganar, porque a tendência daqui para frente é que muitas coisas que passaram, que ficaram para trás, elas voltem outra vez. Porque é assim, o mundo é como se estivesse girando, né? E o Salomão disse que o que é já foi, o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que se passou. Então, um mundo sem autoridade, imaginemos, seria um caos total. Por ruim que for um governo como foi o governo de Nero, um governo como foi o governo de Hitler, mas naquele período a Alemanha sem ele naufragava. Toda a nação precisa do governo. Um governo, né? E o governo tem os poderes, seja ele ditatorial, seja ele uma monarquia, seja uma república. Ele tem os seus poderes, mesmo na antiga Roma, tinha o Senado, né? Que muitas vezes o imperador não podia fazer o que queria. Conta-se que quando Domiciano mandou colocar João numa taça de azeite e depois acendeu uma fogueira para ele morrer cozinhado, e ele não morreu, sobreviveu, aí ele queria que jogasse ele às feras. E Nerva disse: imperador, você não pode fazer isso. As leis romanas não permitem que se mate o homem. O senhor condenou o homem à morte. Ele escapou, ele não pode ser morto mais. Você não pode sentenciar ele a outro tipo de morte. A lei não permitia. Nerva é um senador que depois fosse o substituto. Então, esse princípio de governo, por isso que a Bíblia diz que as que existe aí, mesmo aqueles governos que a gente sabe que são governos má, que o povo sofre com aquele governante, ainda assim, aquele governo tem a permissão de Deus. Em 1:21 do livro de Daniel, eu vou ler esse texto porque nem sempre a gente consegue dizer o texto assim de cor, mas o 21 diz assim, acerca de Deus. No 21 ele diz: ele muda os tempos e as horas, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, ciência aos inteligentes. Quer dizer, ele é quem coloca no poder e ele é quem tira do poder. Através de quê? Através de um voto, de uma eleição, de um sufrágio universal, onde as pessoas escolhem seus líderes. E aquele que é vitorioso, foi vitorioso porque Deus quis. Pelo menos é o que nos deixa claro o texto bíblico. E depois que ele assume, não adianta querer se insurgir contra aquele governo. Pelo menos para o salvo em Cristo, ele não pode se insurgir contra o governo, aquele governo, porque ele foi constituído por Deus. Ele está ali com uma autoridade constituída por Deus. Não quer dizer que ele seja bonzinho.
que ele seja temente a Deus, mas ele está ali porque há uma vontade permissiva de Deus para que aquele homem continue ali. Isso é algo, não é uma coisa muito fácil de entender, é uma coisa muito fácil, principalmente aqueles que são contra o governo. Como eu não sou político, para mim fica bem mais fácil, nada contra os políticos, por favor. Mas como eu não sou político, é bem mais fácil, eu sou pastor. E se é, todo homem de alguma forma, costuma-se dizer que é político. Eu digo no político, no sentido de política partidária. Eu não sou ligado a nenhuma corrente política partidária. Claro que tenho meus conhecimentos políticos, mas não sou aquele político que busca um cargo dentro do Estado ou do município para um cargo eletivo. Então eu fico mais à vontade para falar nesse assunto. E não busco favor. Digo de cabeça erguida, não busco favor. Nada contra quem busca, mas eu pessoalmente não busco favores de políticos para que me beneficie por alguma coisa. Eu voto, às vezes, no candidato que eu não conheço. Mas eu gostei de ouvi-lo, etc., eu sufrago o nome dele lá. Quando as pessoas são eleitas, a gente não entende. Mas há um trabalhar de Deus, porque não há nada fora do controle divino. Deus está agindo na esfera humana. É verdade que muitas vezes, pela vontade de Deus, um servo seu temente, obediente, podia dirigir uma nação. Mas nem sempre o próprio povo está em condições para isso. Você observa que os crentes não são unidos quando se trata de política. Eles não são unidos. Não existe um partido onde todos os crentes... Parece que eu estou um pouco fora, né, pastor? Mas eu estou dentro do contexto. Não existe um partido exclusivo só para os crentes. Eles estão espalhados dentro de vários partidos. Embora, quando chega lá no Congresso, forma uma bancada que se chama bancada evangélica. Mas ali tem sérias divergências, ali dentro. Não segue essa orientação unânime só quando se trata de uma matéria que é comum a todos. Fora isso, cada um vota de acordo com a sua consciência, que é o correto. Isso não tem nada de errado. Aí a gente fica pensando, mas como pode eu entender que não há autoridade que não venha de Deus? E que toda autoridade que há foram ordenadas por Ele. Ordenar é colocá-la no lugar, entre outras coisas. Colocar no lugar. Porque Deus tem o domínio de tudo. E tem o povo, e Deus trabalha também de acordo com a esfera humana, dentro daquele princípio universal, dentro da diversidade cultural que Ele mesmo criou. E cada povo, eu não vou dizer, como alguns dizem, que cada povo tem o governo que merece. As coisas não são bem assim. Não, as coisas não são bem assim. Eu vivi no exterior e eu tive contato pessoal com pessoas de muitas nações diferentes. Eu convivi com iraquiano, convivi com judeus, convivi com o muçulmano da linha xiita e sunita, convivi com russos, convivi com alemães. Então eu posso ir com japonês, chinês e etc. E quando o Senhor chega para conversar com essas pessoas, Ele não é diferente de nós. Ele chora, ele sente saudade, eles se emocionam. Tem povo mais difícil, mas todo povo tem esse algo em comum que Deus colocou no homem, algo em comum. Afinal de contas, o homem tem alma e tem espírito. Não importa a sua nacionalidade. Então, e são povos bons. Eu conheci um afegão. Pense num homem amável, pastor.
eu conversava sempre com ele. Pense num sujeito bom, compreensível, afegão, que é, pela mídia, é como se fosse um animal. Um sujeito sensível às coisas. E mesmo pelo que passa o seu país, ele não era um homem revoltado. Afinal de contas, ele conseguiu sair dali e se estabelecer na Europa, ele não estava revoltado. Ele até reconhecia, embora muçulmano da linha sunita, mas ele não era aquele homem ímpio no sentido lato da palavra. Então, mesmo naqueles países, eles não estão fora do controle da dominação divina. Deus age para colocar aquele governante naquela nação que sem aquele governo as coisas se tornariam mais difíceis do que eram. Para citar um exemplo, talvez um dos homens mais ruins, mais perversos da segunda metade, da última metade do século XX, tenha sido o Saddam Hussein. Mas quando mataram Saddam Hussein, a nação iraquiana hoje sente saudade de um homem como Saddam Hussein. Gaddafi na Líbia faz falta hoje à Líbia. Então, aquele governo muitas vezes perverso e ruim, mas Deus permite que ele esteja ali por um tempo. Por um tempo. No tempo de Deus, ele é retirado e outro assume. Então, voltando para a nossa lição, que a palavra nos mostra que nós, como cidadãos, crentes em Cristo, mas cidadãos civis, temos por dever obedecer às leis do Estado e não sermos contrários a ponto de conspirar contra o governo constituído. Aí a lição diz assim: a submissão do crente às autoridades revela seu amor e sua obediência às leis de Deus. O Abraão foi político. Ele era um patriarca, mas ele era político. E político muito hábil. Que ele sabia que sem esse envolvimento, do ponto de vista natural, ele não podia sobreviver naquela terra. Então ele fez amizade e se tornou amigo e confederado de muitos reis cananeus, heteus que moravam naquela terra, e principalmente o Ané. E foi considerado por ele como um príncipe de Deus. Ele sabia mexer naquele tabuleiro geopolítico e se deu bem no seu tempo, naquela região do Oriente Próximo, com aqueles reis perversos, mas ele era reverenciado por todos pela sua postura diante deles. Outros homens que, através da sua ação política, ele soube se prosperar trabalhando com homens ímpios. E eu quero citar aqui um homem chamado Obadias, não o profeta Obadias, mas um profeta, não era filho de profeta, um capitão do exército de Acabe, temente a Deus, que morava no palácio, comia da mesa do rei, e do que sobejava, ele alimentava 100 profetas, escondidos em cavernas, com pão e com água. E era homem da extrema confiança de Acabe. Eu disse, da extrema confiança. Então, Obadias era um servo de Deus, mas Deus se utilizava dele lá no palácio para ajudar aqueles que precisavam. Então, o homem de Deus precisa entender o contexto que Deus o coloca. Eu não sei se eu posso ser entendido. O contexto que Deus o coloca naquele lugar, ele precisa saber por que ele está ali.
Com certeza, Deus colocou naquele lugar, porque Deus precisa de você ali para ajudar outros que não podem chegar ali perante aquele governo. Então, obedecer às leis, às autoridades governamentais, né, pagar impostos e seguir as regras e normas estabelecidas é um dever, né, nosso como Pastor, cristão. O crente não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Pastor. Então, pastor, esse princípio, né, que é um princípio divino, né, estabelecido. Pastor João aqui, pela sua experiência, né, transcultural, uma experiência em outros países, mostrou para a gente, né, que há algo em comum, né, entre os povos em relação à submissão às autoridades. Embora haja um rei tirano, um governo tirano e ímpio, mesmo assim, essas autoridades, elas são estabelecidas, né? Embora que vão de encontro a alguns princípios bíblicos, mas mesmo assim são autoridades estabelecidas, né? Estabelecidas por Deus. Salvo que nós, né, como cristão, não somos obrigados, né, a concordar, né, com o pecado daqueles que estão em uma posição de liderança, como, por exemplo, né, a corrupção, o roubo, né, as leis que são contrárias à palavra de Deus, né, a legalização do aborto, né, a legalização das drogas, da maconha. Então nós, como cristãos, detentores, né, da palavra de Deus, por adotarmos ela como regra de conduta e fé, nós temos essa nossa liberdade e opção de não compactuar com esses ditames dentro de alguns governos ímpios e que vão de encontro, né, aos princípios bíblicos e morais. Então a nossa lição, ela está bastante resumida, né, dividida nesses 3 pontos que os irmãos estão vendo aí. O primeiro ponto, deveres civis, né, mostrando aqui a natureza do Estado, né. É interessante, à luz da Bíblia e da história também, a gente conhecer a necessidade e a natureza, né, desse Estado maior. Aqui na lição, a gente vê que o termo autoridade, todavia, ocorre 102 vezes em um Novo Testamento grego, 4 vezes neste capítulo, e possui o sentido nesse contexto de governantes civis, né? Como também a referência, portanto, diz respeito às autoridades civis, quer locais, quer nacionais, né? Então o princípio de autoridade constituída ou delegada vem de Deus, e por isso o crente, ele tem o dever de submeter-se a ela, né? Porque independente, né, de qual seja a linha seguida, uma autoridade, um Estado, né, uma força nacional, ela é estabelecida, ela vem de Deus, essa autoridade. Então aqui também, ainda nesse ponto, falando sobre os deveres civis, nós observamos o propósito do Estado, né? Como aqui a natureza do Estado, propósito do Estado, que mostra que a razão dada é a promoção do bem e a punição do mal por parte da autoridade. Então, companheira de Jair, a gente vê, né, que o propósito do Estado, embora essa autoridade estabelecida vindo da parte de Deus, ela tem esse fim, né? O fim de punição do mal, né? Promoção do bem e punição do mal. Então eu queria que o senhor também deixasse para nós uma palavra argumentando essa questão do propósito, né, do Estado como uma autoridade estabelecida por Deus.
A paz do Senhor, pastor Steven. Amém. Ao nosso pastor João, a todos que estão escutando e assim acompanhando o programa. Frisando bem, pastor Steven, eu estava observando aqui na lição que há uma sequência da lição anterior, né? Na questão da nova vida em Cristo. Como bem tratamos da lição passada, falando dessa nova vida, nova criatura, as coisas velhas que se passaram. Então, a sequência que é dada aqui através desta lição, nós vamos entender bem uma coisa, é a questão prática do cristão no seu dia a dia, com seus compromissos. Porque a gente vive numa dependência em si, né, de muitas das coisas que a gente observa e até pensa que está fugindo do controle. Mas, na verdade, como o nosso pastor João frisou bem aqui, Deus ele é detentor de todo o domínio. Isso é bem claro e óbvio que Deus toma conta de tudo, estabelece tudo, é Ele quem coloca, é Ele quem tira. Mas também devemos entender que nós, como cidadãos aqui, que vivemos ainda como ser social, vivemos dentro de uma sociedade ainda, né, em conjunto, tudo, a gente deve entender que nós devemos ter uma postura totalmente ao inverso que o mundo às vezes tenta nos amoldar, né, nos colocar dentro. E essa postura é de um crente diferente, de uma pessoa que tem uma nova vida. E entendendo bem a questão aqui do propósito do Estado, como a gente viu aqui, entendeu bem na lição aqui no segundo subponto, a gente vai ver que tudo isso também é estabelecido para a manutenção da ordem. Né? As leis do homem que foram criadas para estabelecer a questão da ordem, também para nós devemos entender uma coisa, que se a gente não tiver sendo posto dentro desses limites, também na questão de lei estabelecida, claro, dentro que a gente não venha fugir dos parâmetros bíblicos, né? Porque a gente está seguindo uma lei, segue uma norma, desde que ela não venha de encontro às Sagradas Escrituras, né? Seguimos uma linha, um pensamento, um princípio, assim como o senhor falou. E nós devemos entender, como crente, que Deus é aquele que nos proporciona os momentos melhores que existem aqui nessa terra, os momentos bons. Agora também Deus é aquele que nos dá o limite das questões. Então a gente, como cidadão ainda morando aqui neste mundo, vivendo com as nossas contribuições, a gente vai ver, até porque aqui no terceiro subponto ele fala que Paulo mostra que a sujeição por parte dos cristãos às autoridades deve ser primeiramente por razões de obediência. Isso. Né, pastor? É uma regra, é básica isso aqui. Isso aqui é uma regra básica que às vezes a gente se esquece, que nós devemos seguir esse princípio. Devemos também ser obedientes quanto a esse tipo de chamada. Nós não viemos aqui para ser um perturbador da ordem pública, né? Nós somos pessoas que temos consciência, é o que o apóstolo Paulo ele chamou a igreja aqui em Roma, logo no capítulo 12 anteriormente que falamos, a questão de ser racional naquilo que está fazendo. A gente tem que pensar, tem que ter as nossas ações, sim. Agora também devemos entender que precisamos compreender que as leis humanas, a lei estabelecida pelos homens, foram também postas para impor a ordem. E nós, como crentes, que temos como base esse princípio aqui, mostrado aqui por Paulo, para razões de obediência, isso aqui deve ser uma primazia, devemos ter dentro de nós. Aqui um subsídio que tem aqui na lição, que eu estava prestando bem atenção, na página 73, diz aqui mais embaixo, segundo Paulo, nos sujeitamos à lei não poder ver mais, porque isso é correto. A gente vê nessa palavra do nosso evangelista de Jair, esse princípio de obediência, né, do cristão em se submeter à lei. Só dando um exemplo de alguns cristãos que, pelo fato, né, de ser, pastor João, cristão, em algumas circunstâncias, não querem, assim, se submeter e até se sentem constrangidos, né, diante de algumas leis estabelecidas. Por exemplo, como a lei seca, né? A lei seca, ela é aquele programa, né, da polícia que
revista, né, os carros, Isso. e tem o bafômetro, né, que é usado para ver a porcentagem de álcool. E a gente que somos cristãos, muitas vezes estamos voltando da igreja com nossas famílias e somos abordados, né, pelas autoridades e somos submetidos a fazer esse teste do bafômetro. E eu conheço situações, pastor João, de cristãos que se negaram a fazer, né, se submeter a esta lei, se sentindo constrangido, né? E chegar a afirmar, pessoal, aqui é todo mundo evangélico, aqui é todo mundo cristão. Não né? tem nada a ver. Né? Achando que isso vai lhe imunizar contra, né, a lei. Então, já aconteceu até de irmãos ir para a delegacia, né? Porque não quis se submeter. Eu acho que a gente não pode misturar as coisas, né? A gente precisa entender que não é um constrangimento, embora que ali está uma família de bem vinda da igreja, embora que outras famílias que também têm a prática, né, da bebida alcoólica, mas também são pessoas de bem, independente de qualquer coisa. Então é interessante essa questão, né, de algum cristão se deparar com essa circunstância ou outras. No caso de revistar, né, ser revistado, encosta aí na parede e revista o cristão. E é o trabalho deles, né? Eles estão ali para fazer aquilo que a lei, né, o Estado estão dando a ele cabimento a fazer. Então, é interessante dar esse exemplo, né? Até porque, pastor, com licença, até porque devemos ter a consciência que se a gente se excluir, né, vamos dizer assim, excluir desse tipo de ação implantada pelo governo ou por algum órgão, a gente vai estar batendo de frente até com o próprio Deus na questão da ordem, né? Porque quantas vidas são salvas quando tem uma blitz dessa, pega uma pessoa embriagada, citando só o exemplo do senhor aí, que o senhor citou agora. Então, quer dizer, a gente vai estar vivendo num contexto, numa sociedade meio rebelde nessas questões das leis, né? O que a gente está vendo na crise política que está vivendo o país hoje em dia, a gente está vendo o povo tem o pró e tem o contra o governo e tal. Quer dizer, as opiniões são dadas por cada um, mas a gente tem que centralizar-se também nessa questão. Somos seres diferentes, somos pessoas que viemos para o mundo, estamos neste mundo, pastor, mas estamos para fazer uma diferença. Eu gostaria de fazer uma observação seguinte. Talvez que me ouviu falar, disse assim, mas pastor João talvez ache que a gente tem que ser assim uma pessoa que não tenha nenhum querer, nenhuma vontade. As coisas não é bem assim. Não significa que o cristão, por ser cristão, perdeu o direito de reivindicar. Porque temos deveres e temos direitos, não é isso? Todo homem tem seus deveres e seus direitos. O Estado não pode impor só deveres. Temos nossos direitos. Isso. E se nossos direitos é usurpado como cidadão, sem rebeldia, temos todo o direito de reivindicar nosso direito constitucional. Precisa a gente entender esse detalhe. Isso não significa ser contrário ao governo. Porque, digamos, o ditador, a ditadura cruel, ele tem um amontoado de lei que não serve para ele, só serve para o povo. Então, ele está livre, pode fazer o que ele quiser, porque ele não se submete a nada. Isso é ditadura, cruel. Mas, no regime democrático, digamos, nós temos o governo, atualmente no Brasil, um órgão que todo mundo está olhando para ele, é o Supremo. Ele está acima dessas picuinhas que existem aí. E damos graças a Deus porque tem aquele colegiado que está acima dessas coisinhas que acontecem mais embaixo. Para, numa necessidade extrema, se levantar e determinar as coisas como deve ser, para que não haja a desestabilização do Estado. Agora,
Tem aqui um ponto 3, um subponto 3, pastor, que fala da igreja e o Estado. O Estado. Isso aqui é muito importante, a posição da igreja durante o Estado. Apesar, não temos tempo para isso, mas no século IV da era cristã, assumiu no início daquele século o Império Romano um homem chamado Constantino. Entre outras coisas, seu nome era Constantino. E aí, mais ou menos, pelos anos, não sei, um pouquinho antes de 312, ele publicou o Edito de Milão. Até aquele período, a igreja ela era mais pura, não sabe? Mais conservadora, mais ortodoxa, mais voltada para o reino de Deus. Quando Constantino publicou o Edito de Milão, mais ou menos, em 1312, esse edito dizia o seguinte: entre outras coisas, nenhum cristão pode mais ser perseguido, maltratado ou morto por causa da sua religião. Ele não declarou o cristianismo a religião oficial do Estado. A religião oficial do Estado, como alguns ensinam, não foi uma obra de Constantino. Veio acontecer já no final do terceiro século, aí mais ou menos pelo ano de 390 a 392, teve um imperador que ele promulgou o Edito de Tessalônica. Esse Edito de Tessalônica tornou o cristianismo uma religião oficial. O Edito de Milão aboliu a perseguição e deu privilégios a quem era cristão. Esses cristãos, outrora perseguidos, passaram a perseguir na mesma intensidade aqueles outrora perseguidores chamados pagãos, que eles agora são cristãos, virou, porque tinha a proteção do Estado. Não é esta a posição da igreja e do Estado. A igreja e o Estado são coisas independentes. E nunca deve se fundir, até porque o Estado é sempre ante Deus. Nunca o Estado vai ser cristão. Não existe um Estado cristão no mundo. Não existe. Todo Estado se opõe a Deus. A nação não. Veja que Deus diz, bem-aventurada é a nação. Não é bem-aventurado o Estado. É bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Que o Estado nunca tem Deus como Senhor, porque ele é materialista por natureza. O Estado. A nação não. Essa busca a Deus. Isso é muito importante. Então a igreja nunca pode dar as mãos, deve ser amiga e andar bem, ajudar os governantes, orar por eles. Né? Orar por eles. Eu conheço uma determinada igreja que está 24 horas em oração. Em alguma parte tem alguém, um grupo orando para Deus resolver a situação do Brasil atual. Isso é um trabalho que só a eternidade pode revelar o valor disso. Isso é o cristão que olha para a condição do Estado em que ele vive ali. Porque se o Estado desintegrar, como cristão, como cidadão, ele vai sofrer também. Então ele deve ajudar o governo a superar a dificuldade, mas sempre governo de um lado e Estado do outro. Nunca darem as mãos para se fundirem, porque são coisas incompatíveis pela sua própria natureza. É um negócio muito sério. Então diz aqui, o princípio bíblico em relação às autoridades é que o cristão as respeite e as honre. Pastor, não podemos admitir que o camarada um cristão vá no comércio comprar algo, até para a igreja, e manda alterar o preço daquilo ali, daquela nota. Chegue no posto, coloque R$50 de gasolina e diga lá ao homem da bomba lá que coloque 70, 80, 90 ou R$100. Ele não pode fazer isso. Se hospedou no quarto de hotel porque viajou e levou um dinheiro
para pagar as suas despesas e no fim manda acrescentar. O cristão não pode fazer isso. Ele tem que ter muito cuidado com isso, porque essa autoridade, que é a autoridade civil, muito mais existe a autoridade eclesiástica, que nós nos subordinamos também a ela, a essas autoridades eclesiásticas, que nós pertencemos a uma determinada igreja, a uma convenção, a uma igreja, a um ministério, queiramos ou não, somos subordinados àquela autoridade que Deus constituiu sobre nós. Essa lição, ela não está só do ponto de vista literal aqui, não. Vamos para o terreno espiritual também. Eu tenho que concordar que o meu pastor presidente, com base nisso aqui, que alguém goste, que não goste, etc., lá vai, foi Deus que colocou ele lá. É autoridade, né, pastor? É autoridade constituída. Eu não posso me insurgir contra essa autoridade que Deus colocou. No tempo, Deus coloca outra autoridade, mas normalmente é aquela. Pastor João, em relação a esses princípios, né, em relação às autoridades de Jair, que o cristão ele precisa respeitar e honrar, né, há um destaque aqui pelo comentarista que a desobediência civil ela só se justifica no caso de conflito entre a lei humana e a divina. Ou seja, existem as leis injustas, né? As leis injustas. E no caso de governos que decretam leis injustas e estados totalitários, né? Que privam o exercício da fé, né? Então, nesse caso, o nosso comentarista aqui, ele diz que o cristão, em razão da sua consciência para com Deus, né, é necessário a gente atentar para essa parte aqui, em razão da sua consciência para com Deus, ele deve moldar-se à palavra para isso, né, estando disposto a assumir todas as consequências de seus atos. Né? Então, diante dessa nosso dever, também argumentado essa possibilidade, que não é o nosso caso, não é? Aqui no Brasil nós temos uma liberdade de fé e expressão. Isso. Né? O Estado é laico, né? Nós temos uma liberdade aqui maior, mas está tramitando, né, algumas leis que vão de encontro, né? Os dias estão ficando cada vez mais difíceis, como a gente não podemos negar algo que está exposto aí nas redes sociais, alguns movimentos, como um movimento que houve no estado de São Paulo, em relação à bandeira dos LGBTs, né, levantadas. Isso, e houve uma grande atitudes terríveis, né, de fotos, imagens obscenas, degradação daquilo que é constituído sagrado pelas religiões do nosso país. Então, nesse ponto de vista, eu acredito que o cristão ele tem uma postura diferente. Uma postura diferente. Agora, o que eu analiso, há uns anos atrás, uma determinada igreja, um bispo de uma determinada igreja espancou uma estátua de gesso de uma suposta senhora. Publicamente ele fez perante as câmeras para todo o Brasil. E aquele senhor, aquele ministro, foi execrado. Foram obrigados a pedir desculpa e depois mandaram ele para o exterior e nunca mais ele voltou ao Brasil. Hoje caiu do esquecimento. E na época, um famosíssimo deputado que morreu e desapareceu, ninguém achou o corpo dele, e foi um dos que trabalhou na promulgação da Constituinte atual, ele fez, vamos colocar na Constituição, o chamado crime de vilipêndio. Então, quiseram processá-lo na época sobre o crime de vilipêndio. O que é o crime de vilipêndio? É alguém
profanar, digamos assim, objetos sagrados, não importa qual seja a religião. Porém, o grupo BT, é tanto que eu não consigo nem decorar essas siglas. Esse grupo, eles tripudiam, eles blasfemam, eles são assintosos e não há punição. Eu estou soltando um fato, a diferença. E não há punição. E imaginem se chegássemos ao ponto de pessoas com esse pensamento assumirem a mais alta magistratura do país. Aí a igreja tem que se posicionar contra, não tem como. Porque essas pessoas fugiram dos parâmetros estabelecidos por Deus, já não é uma questão de autoridade. Pastor João, você acha que há um apoio também, não por fora, na questão, sem ser as pessoas que trabalham, que vivem diretamente nesse movimento, pessoas por fora, simpatizantes? Não, é claro que existe. É claro que tem aqueles que estão ali, que não estão ali dentro, no meio ali, diretamente, e aparecendo de bom rapaz, ou de senhoras honradas, mas que, entre aspas, mas que está batendo palma por aquela degradação moral total, que não se chega ao fundo do poço. Mas observe que há sempre um equilíbrio. Isso foi em todas as épocas. Eu sou um estudioso de história. Eu gosto de estudar, pastor. E em todas as épocas houve, mesmo nos reinos, que existiram homens muito ímpios, digamos, os assírios, teve uma série, várias dinastias, mas eles tinham uma coisa o seguinte, ele ensinava duas coisas a seus filhos. Ensinava ao menino assírio, aprendia a não mentir e a manejar uma espada. Ele aprendia a não mentir e a manejar uma espada. O assírio falava a verdade, mesmo que morresse. E sabia manejar, porque ele, criança, ele aprendia a manejar aquela espada. Por isso que aquele império se manteve muitos séculos, em uma época dificílima, e subjugava a todos. Se deu mal quando virou-se contra Israel, né? Porque foi lutar diretamente com Deus. Pode falar. Então, concluindo esse primeiro ponto, que eu acredito que seja o ponto mais debatido, né, e argumentado por conta, é até o maior, né, o maior ponto comentado aqui, né, os demais têm apenas 2 subpontos, e esse primeiro ponto da lição, que diz respeito aos deveres civis, eles se estendem para 3. Então, concluindo, não é, a gente vê que os governantes, né, o crente, ele deve submeter-se ao poder, né, coercitivo, né, da lei, pagando impostos e tributos, né, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E então, encaminhando para a conclusão do nosso comentário, o segundo ponto é tratado acerca dos deveres morais, né, onde o apóstolo Paulo, ele, na expressão aqui do capítulo 13, traz esse princípio que a ninguém devais nada, né, a não ser o amor, e baseado aqui, não é, o conselho deixado pelo apóstolo Paulo, né, fica inserido nessa questão dos deveres morais, acerca, né, de débitos, de ninguém dever nada, né? Em palavras atuais, significa que o crente, ele deve ter o nome limpo na praça, né? Conforme aqui o comentarista. Então, na questão de deveres morais, né, o cristão, ele também, né, ele tem esse dever, né, de não... Que coisa difícil para um cristão você dever na praça, né? Às vezes você não poder, no seu próprio bairro, né, no comércio, às vezes está com uma dificuldade, e eu já conheci, né, casos de pessoas se esconderem, vai passar por uma rua, isso. E
andar pela rua de trás, eu não posso passar por ali porque eu devo naquela loja, eu não posso ir por aqui. E a gente vê essa circunstância constrangedora, né, na vida do cristão, que é uma coisa que pode acontecer com qualquer um, principalmente num período de crise, como nós estamos vivendo. Então, o conselho que a gente podemos dar, pastor João, é que a pessoa, se tiver numa situação como essa, né, conversar, ir até o irmão, o devedor, e ter uma palavra, né, com ele. Ô pastor, nos anos 80, eu morava em Petrolina e comprei um Fusca, aquele chamado de Fafá, né? Tinha um farol assim, até aquela lanterna bem grandona, chamava de Fafá. E eu não pude pagar. A coisa apertou, eu não pude pagar. Foi naquela transição daqueles planos que fizeram. Eu sei que eu estava sem poder pagar. E eu telefonei para a financeira dizendo que ia devolver o carro se ele aceitava. Se você vem devolver, você está onde? Eu estou em Petrolina. Só olhe. Digo, tal dia eu chego aí. Você vem mesmo? Eu digo, vem. Ele não acreditava. Vai ficar esperando. Aí eu enchi o tanque de gasolina, não era aquela gasolina, e saí de madrugada, devagarinho. Os pneus não estavam 100%. E era 800 quilômetros de estrada. E 3h30 para 4 horas, eu estava no Recife e fui lá e entreguei o carro, chave, documento, chave, o carro estava do outro lado, estacionado. Eles olharam de cima e viram o carro embaixo. Aí mandou uma pessoa lá, olhou direitinho, está tudo em ordem. Aí eles ficaram tão sensibilizados comigo, que me deram uma carta de crédito para eu comprar outro carro quando eu chegasse pelaquela financeira, porque ele disse assim, é difícil ver isso. Eu fui entregar. Como eu estava perdendo tudo, o que eu estava devendo foi perdoado, e eu entreguei o bem, e com menos de 6 meses depois, eu estava com um carro novo. Quer dizer, eu acho que o cristão pode acontecer dele dever e até ter um nome no Serasa. É uma questão que precisa ter muito cuidado com isso. Tem o mal pagador por natureza, que não gosta de pagar. E tem aquelas pessoas, pastor, com licença, que também eles colocam Deus na dívida, né? E eu vou comprar isso aí e Deus vai... Não é bem assim, o comando agradece, né? Compra um carro de 70 meses e não paga e mais. Apresenta a chave do carro que Deus deu. Eu não sei se eu posso dizer que foi uma bênção de Deus. Precisamos ter muito cuidado com isso. Então queremos assim agradecer, né, a todos, né, louvar a Deus pela oportunidade que tivemos aqui, né, a presença do pastor João, do irmão Adjaí, e Deus abençoe os irmãos, né, que cooperam conosco. Espero que esse comentário contribua, né, para o aprimoramento da aula preparada pelo irmão e também daqueles que acompanham o nosso programa para adquirir algum acréscimo, né, ao conhecimento do amado irmão que tem estudado e acompanhado as lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical de nossas igrejas. Deus abençoe os irmãos, né? Algo mais, os irmãos estão convidados a participarem do nosso estudo às 19 horas aqui no Templo Central, em Abreu Lima, Avenida Brasil, número 113, Centro, né? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.